Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Rapaziada, então dando continuidade aqui ao nosso curso, né, o nosso mini curso, por assim dizer, de metodologia da pesquisa científica, né, metodologia da pesquisa voltada para o direito, alguns chamam metodologia da pesquisa jurídica, epistemologia da pesquisa jurídica, enfim, para voltarmos a esse nosso estudo da relação metodologia, pesquisa e direito. Vamos dar prosseguimento aqui com essa nossa segunda unidade, onde nós vamos tratar de opções metodológicas. Só faço a advertência que quando se fala de metodologia da pesquisa, nós temos inúmeras nomenclaturas, nós temos inúmeros conceitos e que, de alguma maneira, eu preciso me estabelecer aqui partindo do ponto de que todos os conceitos, todas as nomenclaturas que eu vier a utilizar, elas partem originalmente da minha bibliografia principal aqui, que foi selecionada, que é o livro Repensando a Pesquisa Jurídica, da professora Miraci Gustin, lá de Minas Gerais. Pois bem, nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre como é que funciona essa metodologia no direito, especialmente tivemos uma visão global sobre a pesquisa e falamos sobre o objeto de investigação do direito. E aí eu falava lá para todos os senhores e as senhoras que o direito ele carecia de um rigor metodológico um pouco mais acentuado, como nós já temos em outras ciências. E o motivo disso era porque desconhecíamos, né, muitas das vezes, o estado das coisas no próprio direito. O ensino jurídico, de um lado, também se dá ainda, né, de uma maneira muito formalista e não segue a heterogeneidade dos conflitos sociais, o que acaba por levar ao que eu chamei, a partir da professora Miraci, é claro, de um hiato entre a teoria e a realidade no campo do direito. E muitas vezes no direito a gente discute sexo dos anjos, para falar coloquialmente, enquanto que a realidade ela se mostra totalmente diferenciada daquilo que a gente estuda em teoria. Então, essa sensação eu tenho certeza que todos vocês captam quando vão estudar alguma doutrina e observam que essa doutrina diante da própria realidade brasileira. E aí você vislumbra, pô, aqui está sendo discutido um conceito num mundo utópico e ideal e que não se aplica em nada à realidade brasileira. Então, o nosso objetivo aqui, com essa aula que a gente vai ter hoje, especialmente, acerca da opção metodológica, é a gente tentar, ao menos, descobrir quais são caminhos possíveis para que a gente possa fazer pesquisa jurídica, desenvolver conhecimento jurídico que, de alguma maneira, aproxime o que nós pesquisarmos, o que nós desenvolvermos da nossa realidade. Então, nós vamos buscar aqui superar noções dogmáticas, superar noções formalistas. E aí eu me lembro, e aqui eu vou pedir licença para vocês para eu literalizar essas perguntas, eu me lembro que lá na aula passada, nas aulas passadas, eu falei para todos vocês aqui que deveríamos buscar a resposta nessa nossa pesquisa jurídica deveríamos buscar um novo modelo a partir de 3 perguntas que ali foram feitas. E ali essas perguntas que eu deixei foram: como é possível a produção legislativa, já que o direito surge desse processo legiferante de criação de normas, como é possível a produção legislativa em um contexto de mudanças sociais intensas, rápidas e que ainda não se estruturaram. Então veja, como a gente vai poder tentar concatenar a criação de normas, a criação de textos legais lá num parlamento, que é formado muitas vezes por pessoas absolutamente sem nenhum tipo de conhecimento jurídico, como a gente vai poder colocar isso de forma a seguir caminhando paralelamente a essas mudanças sociais tão intensas e rápidas. E essa foi a primeira pergunta que eu havia deixado. A segunda pergunta é que todo o nosso sistema jurídico hoje em dia ele é pensado girando em torno dos direitos fundamentais do indivíduo, aqueles direitos sedimentados ali, sobretudo a partir da era das revoluções, tanto na Europa continental, na França ali, com a Revolução Francesa, como nos Estados Unidos, principalmente
com a sua declaração de independência. E aí veja, os direitos fundamentais eles nascem, portanto, relacionados ao Estado, o Estado protegendo o indivíduo nessas relações, mas com a globalização, e eu citei vários exemplos nos últimos vídeos, como é que a gente vai continuar a dar essa proteção efetiva a tais direitos num contexto onde o próprio Estado enfraquece? Então veja só, nós temos aí grandes empresas que acabam por fazer, dava eu o exemplo no último vídeo, acabam por fazer uma espécie de licitação entre os estados. Então veja só, uma fabricante de materiais esportivos, ela vai lá e diz basicamente assim: países, me ofereçam as melhores condições trabalhistas possíveis para que eu instale a minha grande fábrica em uma de vocês. Então veja só, aqui a gente já tem uma inversão da lógica e a criação de normas trabalhistas dentro do contexto de um país, ela não mais está seguindo aquela lógica clássica. Ao contrário, ela está sendo influenciada por atores externos que muitas vezes são totalmente indiferentes a essa noção de direitos fundamentais. Isso naturalmente me parece que o caminho passaria por um fortalecimento do próprio direito internacional. E a terceira pergunta que eu deixei nos outros vídeos e que eu já busco aqui também nestes vídeos próximos, tentar ao menos mostrar caminhos para chegarmos a essa resposta, é que este enfraquecimento do Estado leva a um refluxo do direito público e, portanto, uma nova ascensão do direito privado. E aí a gente vai ter que a gente saiu do Pacta Sunt Servanda para a relação vertical de direitos fundamentais e aí parece que estamos voltando novamente para o Pacta Sunt Servanda e já se apresenta diante de nós aí um fortalecimento do direito privado e percebemos isso através da mediação, por exemplo, que já vai atingindo aí questões relacionadas até ao direito penal também. Nesse contexto todo, pessoal, nós verificamos também que a própria pesquisa científica ela sofreu algumas mudanças de rumos. Enquanto antes nós tínhamos critérios mais formais, mais lógicos, nós tínhamos a unidisciplinaridade, hoje você pensa pesquisa científica de forma transdisciplinar ou pelo menos de forma interdisciplinar. Nós também vimos que o saber jurídico, o objeto do saber jurídico, ele não pode mais se resumir à norma, não pode mais se resumir a um saber dogmático. Hoje nós não podemos conceber o direito como estudando tão somente questões relacionadas à vigência, eficácia ou procedimentos de criação de decisão. Hoje a gente tem que problematizar os fenômenos jurídicos e o que nós vamos observar a partir de daqui a alguns 4 ou 5 minutos é justamente as vertentes teórico-metodológicas que vão nos permitir chegar a esse tipo de compreensão do fenômeno jurídico. Vimos, portanto, com relação ainda também a esses modelos de produção do saber jurídico, que hoje nós temos 4 grandes modelos e que são usados na mesma pesquisa. Você pode captar essa produção de saber jurídico, você pode produzir o saber jurídico conforme esses diferentes modelos na mesma pesquisa. Temos o modelo analítico, o modelo hermenêutico, o modelo empírico e o modelo argumentativo. E aí eu encerrei o último vídeo perguntando, existe um modelo correto? E aí eu lhes dizia que o ideal é a interação entre esses modelos, é justamente superarmos as dicotomias que sempre existiram entre direito público e direito privado e usarmos o que há de melhor em cada um desses modelos, fazendo uma espécie ali, vamos dizer assim, de sincretismo. E aí, portanto, tendo sido estabelecida aí nesses 9 minutos até agora uma base do que a gente já viu, vamos agora sim para a unidade 2, opção metodológica. Então, a partir da ideia que eu encerrava a aula passada de que todo conhecimento científico natural é também um conhecimento científico social e, portanto, não existe mais essa questão de unidisciplinaridade. Partindo da ideia de que todo conhecimento é local e total ao mesmo tempo, isto é, o conhecimento ele vai surgir relacionado a uma localidade, mas ele vai ter de ser necessariamente inserido no todo, porque hoje tudo é globalizado, não há mais segmentações físicas praticamente. Então, o que vai servir para se aplicar na sociedade aqui de São Luís do Maranhão
para o indivíduo que mora em determinado bairro de São Luís do Maranhão, vai indiretamente refletir também no todo da comunidade, do estado, do país e até mesmo do mundo. Partindo também da lógica de que todo conhecimento é um autoconhecimento, já que não podemos ficar naquela lógica de René Descartes, pela qual o sujeito está aqui e o objeto está aqui, um distante do outro. Não. O sujeito e o objeto, eles estão ali em uma constante relação entre si, um influenciando ao outro, numa constante relação dialética. Quando eu uso esse termo dialética, para quem acha esse termo um pouco pernóstico e tem grande dificuldade, eu estou me referindo à interação entre dois atores, a interação entre dois pontos, e desta interação entre esses pontos originários, você acaba surgindo uma ressignificação de ambos, de modo que ambos, após a interação entre si, acabam tendo um novo sentido. A gente costuma fazer dialética, vamos dizer assim, todo dia quando nós acordamos. Quando nós pegamos aqui a tese água e nós pegamos aqui a antítese pó de café, misturamos as duas e dali surge o líquido café. Aquele líquido café, ele não é nem pó e nem água, mas ele ao mesmo tempo é também pó e água. Então veja, há uma ressignificação da água, há uma ressignificação do pó e dessa dialética surge efetivamente a bebida café. Então, no caso do direito e da pesquisa científica no geral, é essa relação entre o pesquisador e o que ele está pesquisando. Você, quando pesquisa uma coisa, a coisa também ela vai, não vou dizer te pesquisar, mas ela vai influenciar na forma como tu vê o mundo. Basta você imaginar aí uma pesquisa que você efetivamente venha a fazer dentro de um presídio, uma pesquisa que efetivamente você venha a fazer relacionada a qualquer tipo de assunto, que você vai ver que aquilo vai te mudar enquanto ser humano e você vai passar a ver o mundo de uma forma diversa depois da pesquisa. Então não podemos pensar a pesquisa jurídica da forma engessada pela qual se pensava no início com René Descartes, onde o sujeito está aqui, o objeto está aqui e o sujeito consegue analisar imparcialmente de forma neutra o objeto. Não, aqui não é ciência exata. E mesmo nas ciências exatas isso já está sendo relativizado, basta você ver aí as teorias quânticas, né? Mas enfim, isso aí já é outro assunto. E por fim, antes de eu efetivamente adentrar mesmo nas opções metodológicas, eu queria assentar a última tese, a partir da qual a gente parte para o início mesmo dessa segunda unidade aqui. A ideia de que todo conhecimento científico busca, no fim das contas, ser senso comum. E, portanto, o senso comum, a opinião coloquial, ela tende a ser levada em consideração na sua pesquisa científica. Não é porque o sujeito ali que você conhece, ele não é da área jurídica, não é porque o sujeito que você conhece, ele não tem educação formal ou não faz a mínima noção do que efetivamente venha a ser direito fundamental, que você não vá levar em consideração a opinião dele, o que ele vem a dizer, sobretudo porque isso é um importante indicador para a sua pesquisa. Então, o conhecimento que você está buscando produzir hoje na sua pesquisa, no fim das contas, o seu objetivo último enquanto pesquisador é que este conhecimento que você vai produzir na sua pesquisa seja um conhecimento que se transforme em senso comum e que qualquer pessoa da área jurídica ou não concorde com você e tenha essa mesma visão. É essa, no fim das contas, o grande sonho do pesquisador, que aquilo que ele pesquisa seja e passe a ser tratado como senso comum. Então, por isso, se todo conhecimento científico busca ser senso comum, você tem que levar esse senso comum hoje em dia em consideração para a sua pesquisa, ainda que seja para refutá-lo ou para buscar argumentos que levem à superação desse senso comum, notadamente quando ele acaba sendo arraigado de preconceitos. Isso a gente percebe hoje bastante, lamentavelmente, na sociedade brasileira, que ruma para o autoritarismo. Pois bem, 14 minutos agora, estabelecemos aqui a nossa base total para iniciarmos essa unidade 2 aqui, opção metodológica. Quando eu falo de opção metodológica, nós vamos falar aqui de dois grandes assuntos: as vertentes metodológicas da pesquisa em direito, e nós vamos falar dos tipos de investigações que podem ser feitas ali
nas ciências jurídicas. Olha só, mais uma vez, eu parto aqui do livro da professora Miraci Gustin, Repensando a Pesquisa Jurídica. Então, os conceitos que eu extraio são retirados desse livro. Você pode, em outros livros, achar outras nomenclaturas, mas no fim das contas, o que importa é que você produza um conhecimento jurídico ali que acabe captando as especificidades sociais. Pois bem, primeira coisa que nós temos que saber com relação à opção metodológica é que toda e qualquer opção metodológica que você venha a adotar, ela supõe uma concepção provisória que você possui da realidade que você busca conhecer. Então, a própria escolha do método que você vai fazer na sua pesquisa, ela já pressupõe de alguma maneira a sua visão acerca daquilo. Veja que se você vai buscar analisar, quer analisar as condições dos presídios e você acaba optando por fazer ali, por seguir um estudo de caso, por fazer ali uma pesquisa de cunho etnográfico não tanto, mas uma pesquisa ali de estudo, um estudo de campo, né, melhor dizendo, você já parte da ideia de que só compreende adequadamente a realidade das prisões brasileiras aquele que de alguma maneira tem contato com essa realidade. Então veja que o próprio método, a própria opção que você faz de pesquisa, ela já significa uma concepção que você tem acerca daquela realidade ali que você ao menos prima facie detém sobre o objeto a ser pesquisado. Então, a opção metodológica ela já não é neutra. A opção metodológica ela já sinaliza uma espécie de pré-concepção que você possui sobre o tema. E é justamente você ter a consciência disso que vai poder lhe direcionar para uma pesquisa que possa ser o mais racional possível. Porque por mais que nós saibamos que a nossa emoção, os nossos sentimentos, nossos preconceitos, eles interferem em tudo o que nós fazemos, o objetivo nosso enquanto pesquisadores é buscarmos sempre a racionalidade o máximo possível. Pois bem, então, a partir desse pressuposto, 3 são os elementos que você, e esse número 3 é um número que vai estar bastante presente aí nesses nossos próximos minutos, né? 3 são os elementos que te condicionam na escolha do teu método. 3 são os elementos que você vai ter que levar em consideração para fazer uma pesquisa jurídica que se considere adequada. O primeiro é você partir da ideia de que o direito é um fenômeno social e cultural. Diante de tudo que eu já falei nas aulas anteriores, eu imagino que você já pressupõe que não se pode conceber mais nos dias de hoje a ideia de que o direito seja um sistema absolutamente hermético e que fique ali como se fosse uma espécie de guilda, onde só serve o que estiver na norma, só serve o que vier da norma. Não. Sobretudo porque a própria norma funciona naquela dinâmica de dialética, de bipolaridade, complementaridade com os fatos e os valores, de dialética de implicação polaridade, com os fatos e os valores. Veja, portanto, que você não pode conceber uma pesquisa jurídica sem levar em consideração a ideia de que o direito não é um fenômeno exclusivamente normativo, mas é também um fenômeno social e cultural. E quando eu assim falo, eu falo que nós temos de ter uma certa fluidez em certos conceitos, sobretudo para que o direito possa atingir adequadamente e servir adequadamente a todo tipo de sociedade sobre o qual ele venha a se instalar. Veja que não basta eu chegar aqui e falar que a dignidade humana é um fundamento da República. Eu tenho que compreender essa dignidade da pessoa humana sob uma perspectiva social, do que significaria dignidade na sociedade brasileira, por exemplo, mas também sob uma perspectiva cultural, do que seria dignidade humana para alguém que é da religião do candomblé,
para alguém que é da religião do Islã e, lógico, tentando compatibilizar ao máximo todas essas ideias. Então, o direito ele é um fenômeno que é também social e cultural e eu não posso pensar nenhum dos seus conceitos, nenhum dos seus institutos sob uma perspectiva eminentemente normativa. Lá no direito penal, portanto, isso vai trazer consequências importantes até para o próprio reconhecimento de determinadas figuras criminosas. Veja que na Itália, me esqueci agora exatamente a data, mas havia um sujeito lá que morava na Itália, se eu não me engano, era em Capri até, na ilha de Capri, e esse sujeito ele tinha uma religião ali indiana, e por essa religião ele precisava portar um punhal, porque este punhal o defendia dos maus espíritos, e aquilo ali era uma crença dele. Mas ao mesmo tempo, portar aquele punhal era, para aquela sociedade ali, um crime. E aí como é que você vai fazer? Você vai castrar o sujeito, você vai pura e simplesmente estabelecer sobre ele uma pena grave, por conta de ele estar exercendo pura e simplesmente no porte daquele punhal a sua individualidade. Por outro lado, se nós flexibilizássemos tanto, como faríamos, já que poderíamos ter aí sujeitos que dissessem também que tivessem essa mesma convicção, só que aí portando metralhadoras. Então veja, temos que captar os fenômenos sociais e culturais na interpretação e na pesquisa dos conceitos jurídicos. O segundo elemento que vai condicionar, então, primeiro elemento, a ideia de que o direito é social e o direito é cultural. O segundo elemento que vai condicionar a escolha do teu método também vai ser a necessidade de se questionar o direito positivo. Se você vai fazer uma pesquisa jurídica e você não vai questionar o direito positivado, você não vai fazer nenhum tipo de questionamento sobre a norma jurídica, como ela está, sugerindo melhora, apontando um problema ou fazendo uma análise crítica, a tua pesquisa ela não vai servir para nada. Ela vai ser vai ser uma pesquisa sobre o ponto de vista científico. Vai ser uma pesquisa sobre aquele ponto de vista de instrumento, de você botar no Google e saber o significado das coisas. E essas questões eminentemente descritivas, elas não servem para muita coisa hoje em dia. Então, uma pesquisa científica relevante na área jurídica, ela tem que levar em consideração o elemento de que é necessário se questionar o direito positivo. E o terceiro ponto que você vai levar em consideração, o terceiro elemento que você vai levar em consideração ali na escolha do seu método é justamente a adoção de uma postura político-ideológica. Hoje em dia, a política ela está tão deturpada que virou uma verdadeira guerra de facções, que quando eu falo que na escolha do método você tem que adotar uma postura político-ideológica, isso muito provavelmente soa mal aos ouvidos de muita gente, mas não é assim. Quando eu falo você adotar uma postura político-ideológica, significa que você precisa observar qual é a concepção de Estado até que você julga como sendo uma concepção que pode potencializar determinados institutos jurídicos que você ali vai pesquisar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu vou fazer uma pesquisa trabalhista, por exemplo, uma pesquisa lá na área do direito do trabalho, eu preciso saber inicialmente qual é a postura político-ideológica que eu tenho sobre determinado conceito e sobre o próprio sistema de direitos sociais como um todo. Porque veja só, se eu sou um sujeito que defende um Estado liberal, que defende um Estado mais calcado na liberdade individual e menos coletivista, então eu já vou fazer uma pesquisa na área do direito do trabalho que vai ter um viés que vai tentar relativizar o artigo 7º da Constituição, ou pelo menos dar uma nova interpretação àquele artigo 7º da Constituição, sobretudo no que diz respeito ao alcance dos direitos sociais. Por outro lado, se a minha postura político-ideológica não é uma postura de Estado liberal, Estado calcado mais no indivíduo, no que diz respeito à proteção da liberdade,
mas uma postura de estado de bem-estar social, um estado que na tensão entre liberdade e igualdade, ele direciona-se mais para a igualdade, a minha postura já vai ser de interpretar os direitos, já vai ser por outro lado, de interpretar os direitos individuais do artigo 5º de uma forma que busque um maior coletivismo, de uma forma que busque uma maior igualdade entre os indivíduos. Então, se de um lado eu vou ter a ideia de que o direito de propriedade, por exemplo, se eu partir do pressuposto do Estado liberal, o direito de propriedade ele tem um status de proteção que visa de forma primordial o indivíduo e o direito deste indivíduo de ter ali o seu bem, a sua terra, a sua benesse. Por outro lado, se eu vou ter uma postura político-ideológica mais social, mais de estado de bem-estar social, eu já vou ter que analisar a própria ideia de função social da propriedade. E aí você já vai ter a ideia de que a propriedade que o indivíduo tem sobre determinados objetos, ela deve ter em si própria uma consequência positiva para a comunidade. E aí eu já posso pensar diversas coisas a partir daí. Eu já posso pensar uma reforma agrária, ou então eu já posso, por outro lado, pensar até uma tributação sobre grandes fortunas lá no direito tributário. Então, o fato é que quando você escolhe um método, você não vai poder ficar em cima do muro. Você tem que adotar uma postura político-ideológica, e a adoção dessa postura político-ideológica, você se acusar para aqueles que você está expondo os resultados de sua pesquisa, você acusar a sua postura é algo absolutamente necessário. E eu mesmo costumo sempre fazer isso. Quando eu vou falar sobre determinados conceitos em direito constitucional ou em direito penal, uma das primeiras coisas que eu falo é: olha, eu sou um sujeito cuja concepção de Estado ideal seria a de um Estado liberal, um Estado que privilegia os direitos do indivíduo, um Estado que na tensão entre liberdade e igualdade vá pender para a liberdade. Então é importante que você se acuse, que você diga isso, porque uma pessoa que vai interpretar a sua pesquisa, ela pode criar verdades a partir dos resultados que você apresenta, sem que ela mesma saiba, que as, entre aspas, verdades que você ali apresenta não são verdades indefectíveis e irrefutáveis, mas são tão somente verdades dentro de uma determinada concepção de mundo que você possui. Então a escolha do seu método, ela também passa pela adoção de uma postura político-ideológica. Beleza, galera? Tranquilo? Então, esse primeiro momento aqui, esse primeiro vídeo, nós temos, para a escolha da nossa opção metodológica, nós temos, só para resumir, nós temos que ter em mente 4 coisas. As 3 últimas são derivadas da primeira. A primeira coisa é a ideia de que toda opção metodológica que você venha a ter, toda a vertente teórico-metodológica que você venha a seguir, venha a adotar no seu trabalho, ela já é, por si só, o reflexo de uma concepção provisória de realidade que você já tem sobre aquele objeto a ser pesquisado. E aí, o que você vai ter, quais são as 3 coisas que você vai ter que levar em consideração necessariamente para você escolher o método mais adequado para a pesquisa que você se propõe a fazer. A primeira é que você tem de partir da ideia que o fenômeno jurídico é um fenômeno também sociocultural e não somente um fenômeno normativo, e aí se lembre que direito é fato, valor e norma. A segunda ideia é que você precisa questionar o direito positivo, não tem mais espaço hoje em dia aquela pesquisa que é meramente descritiva do contexto normativo como ele existe. É uma pesquisa que vai poder ser feita? Pode ser feita, mas é uma pesquisa que não possui um valor científico aprofundado. E o terceiro ponto é que você precisa ter para si mesmo uma postura político-ideológica assentada. Você precisa saber que aquilo mesmo que você está dizendo, aquele resultado que você atinge, é um resultado que está influenciado por determinada postura político-ideológica, e você tem que saber identificar que postura político-ideológica é essa, sobretudo para você poder, a partir daí, captar os defeitos, as dificuldades
e os problemas nos resultados da sua pesquisa. Então, esse é o primeiro momento da nossa unidade 2. Daqui a pouco a gente fala das vertentes metodológicas do direito. Vida não para, o Tales não para.